E o Bitcoin teve um dia tenebroso, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que chegou a bater na região dos 53 mil dólares, mas acabou se recuperando após alguns dados macroeconômicos que saíram muito relevantes. Vou falar desses dados aqui nesse vídeo. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin. Vou comentar sobre os eventos aí que andaram acontecendo e também vou atualizar a análise das principais altcoins do mercado. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, ativar o sininho e também seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam rápido. O link vai estar aí na descrição desse vídeo. Nesse canal, geralmente, eu passo as notícias de forma que o Telegram ele sempre manda, tá? Ele manda na mesma hora. Eu sempre coloco aqui na área de comunidades, no YouTube também, mas lá no Telegram acaba sendo mais rápido. Então é bom você me seguir nos dois canais para não ficar de fora. Lembrando que ambos os canais de informação são gratuitos, tá? E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin hoje teve um dia que não foi dos mais fáceis, né, pessoal? Olhem esse candle do gráfico diário do Bitcoin, tá? Olhem como está fechando isso. Não tá uma coisa muito fácil, né? Mas esse candle aqui ele tem significados, tá? Vou começar falando aqui do contexto principal do Bitcoin aqui nos últimos dias. Indo aqui para o gráfico diário, a gente tem uma situação em que o Bitcoin se encontra prestes a formar um topo duplo, tá? E muitas pessoas já estão se enganando com isso, né? Falando, nossa, o Bitcoin rompeu ali os 56.500 dólares, 56.600, 56.500, tá? Mas, pessoal, eu avisei sobre isso ontem, tá? Para ele romper isso daqui, o Bitcoin teria que fechar um candle de força ali abaixo dos 56.500, né? De preferência lá nos 54 mil dólares por aí, tá? E o Bitcoin acabou voltando para cima aqui dessa região dos 56.600 dólares e agora está exatamente nela. Daqui a pouco a gente vai ter o gráfico diário do Bitcoin fechando e provavelmente ele vai fechar com o Bitcoin aqui, tá? Então, isso aqui foi nada mais, nada menos do que uma daquelas armadilhas do Bitcoin em que ele parece iniciar o rompimento para pegar aquele pessoal mais ansioso que não espera a confirmação, que não espera fechamento de candle, tá? Então, o Bitcoin, ele despencou, caiu forte ali, né? Pegando aquele pessoal de surpresa, fazendo o pessoal vender no pânico e uma boa parte dessa queda está associada a notícias aí que saíram ontem, tá? Ontem saiu a notícia de que o governo alemão iria vender ali uma quantidade equivalente a 300 milhões de dólares em bitcoins. Ontem também de noite teve uma outra notícia de que uma carteira ligada a Mt. Gox moveu uma grande quantidade de bitcoins que eles vão distribuir aí para os credores da Mt. Gox, né? Que é uma corretora de criptomoedas que faliu em 2015. Muitas pessoas ficaram com bitcoins presos lá dentro. Então isso gera o temor no mercado de despejo, né? Essas pessoas podem vender, tá? Então essas coisas, essas nuvens que passam no mercado, faz o mercado ter esse sentimento. E foi isso que causou essa queda aí de ontem e de hoje, tá? Principalmente durante a noite ali, a madrugada, o Bitcoin estava bem agitado. Só que quando a gente vai aqui para o gráfico de uma hora, a gente vê que ali a partir da madrugada o Bitcoin se estabilizou e principalmente ali a partir das 9 horas da manhã o Bitcoin ele acabou subindo, tá? E voltou para cima aqui da região de suporte. E galera, para mim não teve rompimento aqui de topo duplo no Bitcoin, tá? Para mim ele continua ainda em cima desse topo duplo. Enquanto ele não fechar um candle de força ali, eu não tenho coragem de operar aí topo duplo. Lembrando que eu tenho um alvo, meu último alvo da operação de short que eu iniciei lá nos 65.600, se eu não me engano, no Bitcoin, tá ali nos 52.800, tá? Quase que chegou, tá? Já pegou 1, 2, agora falta o 3 lá em 52.800. Quase que pegou, mas ainda não atingiu, tá? Então, essa é a situação aí que a gente tá vendo, que na minha visão, ela não é de uma situação das mais fáceis aí para quem opera no mercado, tá? Essas armadilhas pegam muita gente. E, galera, em termos de gráfico, a gente tem uma sinalização extremamente importante aqui, tá? Olhem isso, tá? Olhem esse candle que o Bitcoin está fazendo. O Bitcoin está numa região de suporte, inegável. Região de 56.600 é a região de suporte. Mas olhem isso aqui que o Bitcoin está fazendo nesse momento, pessoal. Esse padrão gráfico aqui, se o Bitcoin fechar, falta menos de uma hora para o Bitcoin fechar, tá? Fecha às 21 horas esse candle e olha o padrão de candle que está se formando aqui. Isso aqui parece ser um martelo, tá? Um padrão que quando aparece em região de suporte tende a indicar
uma reversão, tá? Então, se a gente tinha aí uma tendência de baixa nos últimos dias, o aparecimento desse candle pode favorecer a montagem de uma posição de compra, uma posição apostando na alta. Só que tem um detalhe, né? Geralmente usa-se stop, tá? Não é como o pessoal que gosta de tentar fazer a operação aí sem usar stop, sem se proteger, tá? Geralmente os investidores eles esperam para ver se no candle seguinte a gente vai ter o mercado superando a máxima desse martelo. Se superar, a pessoa abre uma posição e coloca o stop lá na mínima do martelo e depois vai subindo esse stop aí à medida em que o mercado for andando, tá? Se acontecer uma armadilha e o mercado acabar caindo, né? Aí o que acontece? Pega o stop e a pessoa vai ser tirada da posição com prejuízo controlado, tá? Porque aqui é uma situação delicada, tá? Porque quando eu olho o gráfico do Bitcoin aqui, se o Bitcoin romper de fato, né, se ele fechar um candle ali nos 54, 55 mil dólares e romper isso daqui, meus amigos, olhem o tamanho do padrão gráfico que vai se formar. Um topo duplo gigantesco, tá? A projeção disso aqui projetaria e jogaria o Bitcoin lá na região dos 44 mil dólares, tá? Então, assim, é uma coisa tenebrosa, tá? Então, eu tô vendo aqui um gráfico relativamente positivo do Bitcoin. Acho que a análise gráfica ela não está indicando mais queda enquanto ele não romper de fato, ali fechando um candle de força ali pelo menos nos 55, 54 mil dólares, tá? A análise gráfica do Bitcoin para mim é isso. O mercado americano, pessoal, não para de subir, tá? E na minha visão foi isso que salvou o Bitcoin hoje. Eu tinha falado ontem no vídeo, né? A gente já tá com esses rumores aí de vendas massivas aí de Bitcoin no mercado. Se esse dado macroeconômico amanhã vier ruim, a gente pode ver o Bitcoin caindo muito mais. Mas se ele vier bom, ele pode salvar o Bitcoin. Por enquanto foi o que aconteceu. Ele trouxe o Bitcoin para cima da região de suporte de novo, tá? O dado que eu me refiro são os dados do mercado de trabalho americano, que fizeram o mercado americano subir aí por mais um dia e bater mais um recorde histórico nas bolsas americanas, né, o SP500 e o Nasdaq aí subindo sem parar. Os dados aos quais eu me refiro são esses aqui, pessoal. Hoje a gente teve a divulgação de alguns dados extremamente importantes do mercado de trabalho americano. Conforme eu já falei, né, estou um pouco repetitivo hoje, peço desculpas, tá? Mas tivemos o ganho médio por hora trabalhada lá dos Estados Unidos. A expectativa do mercado é que ele crescesse em 0,3% em junho e ele cresceu dentro da expectativa, 0,3%. E geralmente quando um dado vem dentro da expectativa e não acima, mostra que a inflação de esse dado aqui no caso mostra que a inflação de salários lá nos Estados Unidos está relativamente controlada, não só veio dentro da expectativa, como veio abaixo do mês de maio, que é o mês anterior aqui da leitura, tá? Então, caiu de 0,4 para 0,3. Então, assim, cresceu bem menos do que no outro mês, cresceu dentro do esperado, isso é ótimo, mostra que do ponto de vista de salários, a gente não está tendo inflação descontrolada. A gente teve um outro dado extremamente importante, o relatório de empregos não agrícolas, o payroll. A expectativa do mercado era 191 mil novas vagas sendo criadas, né? E veio 206 mil. A pessoa pode olhar isso daqui e falar, nossa, Tainan, mas que coisa horrível, né? Veio acima, em tese isso é ruim, tá? Mas teve uma outra coisa boa aqui, tá? Primeiro, o dado de maio, né, ele foi revisado para baixo, ele estava, se eu não me engano, 272 e revisaram para 218 mil, tá? Então isso aqui diminuiu bastante a criação de vagas de empregos lá nos Estados Unidos e de maio, tá? E esse mês, embora tenha vindo 206 acima dos 191 que eram esperados, quando a gente olha aqui, veio 206, abaixo dos 218 que foi revisado aí de maio, tá? Então, em maio 218, em junho 206, então tá desacelerando. O mercado de trabalho tá gerando menos vagas nos Estados Unidos. E tem uma outra questão que muitos economistas estão levantando nos últimos tempos em relação ao tipo de emprego que está sendo criado, né? Tem pessoas que acompanham aqui o meu canal que moram nos Estados Unidos e frequentemente eles relatam esse tipo de coisa aqui, tá? Que não tá tão fácil assim. Muitos americanos estão tendo que trabalhar em 2 empregos diferentes. Aqui no relatório de emprego não agrícola, o payroll, mostra vaga de emprego part-time, né, que é o emprego de meio período, e emprego de período completo, como se fosse a mesma coisa, né? Mas não é, tá? É a mesma coisa você trabalhar num trabalho de meio período e ganhar meio salário, e você trabalhar no emprego de 8 horas, por exemplo, tá? De full-time,
e ganhar um salário completo? Não é a mesma coisa, mas aqui conta como se estivesse bombando a economia. Então a gente já está tendo aí alguns sinais de desaceleração no mercado de trabalho que não são refletidos aqui no payroll, tá? Porque ele mostra a criação de empregos de meio período como se fossem empregos aí ótimos, tá? Como se fossem os melhores empregos que a pessoa trabalha o dia inteiro na mesma empresa, mas não, muitos americanos, eles estão tendo que trabalhar em 2, até às vezes até 3 empregos diferentes para conseguir pagar suas contas, tá? Então a coisa lá não é maravilhosa, igual muita gente tá mostrando aí, igual esses dados parecem mostrar. E galera, o maior choque para mim hoje foi a taxa de desemprego dos Estados Unidos, meus amigos. Olhem por que isso daqui é extremamente importante, tá? A expectativa do mercado é que ela crescesse aí para que ela se mantesse em 4%, tá? Em junho, né? Em maio ela estava 4% e ela subiu, galera. Ela veio acima dos 4% esperado e acima dos 4% de maio. Ela veio 4,1%, tá? Tainan, por que esse número aqui assustou o mercado no sentido de mostrar que a economia e principalmente o mercado de trabalho americano está se enfraquecendo? Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Para explicar isso, eu tenho que vir aqui no documento do Dot Plot do Fed, esse documento que traz as projeções aí do Banco Central dos Estados Unidos para os próximos movimentos da economia dos Estados Unidos, taxa de juros, desemprego. E olhem aqui, pessoal, unemployment rate, né, que é a taxa de desemprego dos Estados Unidos em junho, pessoal, na última reunião do Fed, eles projetaram que no final de 2024, a taxa do desemprego nos Estados Unidos iria fechar em 4%, tá? E agora nós estamos aí no meio do ano, né? Fechou o mês de junho, que é o mês 6, a metade do ano certinho. E a taxa de desemprego nos Estados Unidos fechou em 4,1%, tá? Tainan, onde você está querendo chegar, tá? O Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, vem falando que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está robusto, né? Que a economia, o mercado de trabalho está aquecido. Mas será que ele está aquecido mesmo, né? Eles do Banco Central estavam falando aí que o desemprego fecharia o ano de 2024 em 4 e no meio do ano já passou de 4, já está em 4,1, tá? É lógico, pessoal, pode acontecer, por exemplo, de a economia dos Estados Unidos reacelerar aí durante o final do ano e isso aqui voltar para 4 de novo, tá? Acontece. Mas o que eu tô chamando a atenção é que, assim, a coisa parece que está desandando no mercado de trabalho, tá? E uma das coisas que poderia fazer o Banco Central dos Estados Unidos cortar juros mais rápido seria a economia e o mercado de trabalho começar a desaquecer, o desemprego começar a aumentar. Isso forçaria o Banco Central dos Estados Unidos a ter que cortar os juros. E, inclusive, galera, essa é uma das apostas. É isso que fez o Bitcoin dar essa subida hoje, principalmente depois das 9 horas da manhã. O mercado americano também, tá? Quando a gente vai aqui para as projeções econômicas do Fed e vai para aqui, desculpa, tá? Para a ferramenta aqui da CME, o Fed Watch, né? Quando você vai aqui para essa ferramenta, ela atribui aqui a probabilidade que o mercado está precificando de corte de juros para cada um dos momentos, né? E aí já mudou uma coisa aqui, tá? O mercado já está começando a discutir, mesmo com a probabilidade muito baixa, corte até em julho, tá? Não quer dizer que vai cortar em julho, mas quer dizer que o mercado está começando a ver possibilidade de recessão. Quando a gente vai para setembro, meus amigos, ontem eu mostrei para vocês isso daqui, estava 66,5% e agora subiu a probabilidade de corte de 0,25% de juros lá nos Estados Unidos de 65,5%, se eu não me engano, que era o que estava ontem, para 71,1%, tá? Então, os investidores, o mercado como um todo, os economistas estão começando a acreditar que o Fed vai ter que cortar os juros nos Estados Unidos a partir de setembro, porque esses dados do mercado de trabalho aí mostraram que ele está perdendo tração. A inflação já está caindo, está acima da meta de 2%, tá, mas ela está caindo e ela está chegando perto da meta, tá? E dependendo se o desemprego começar a aumentar, o Fed não vai poder simplesmente ignorar o desemprego aumentando, porque isso aí poderia virar uma recessão. Então o mercado está apostando já na possibilidade de uma recessão que forçaria o Fed a cortar juros. E a taxa de juros, ela é nada mais, nada menos do que o preço do dinheiro. Quando você tem juros altos como hoje, compensa muito mais você deixar o dinheiro parado no banco, lá investido num CDB da vida, do que você pegar o dinheiro e investir ele em algo arriscado, como ações de empresas, como empreender, montar um negócio, ou mesmo comprar criptomoedas, tá? Investir em criptomoedas as pessoas fazem principalmente quando elas se sentem seguras, quando elas acham que
o dinheiro tá barato, tá valendo a pena, né? Não tem muito custo de oportunidade você deixar o dinheiro no banco, né? Então o cara vai lá, compra Bitcoin, compra altcoin, compra ação, a pessoa investe, isso incentiva as pessoas com perfil de investir, de guardar dinheiro e investir, a investir mais dinheiro, tá? Quando você investe dinheiro em ativos de risco como Bitcoins, as pessoas vão comprar e isso faz o preço subir. Então é isso que a gente precisa para ver o Bitcoin subindo e é isso que o mercado está entendendo que pode acontecer. Os juros podem começar a cair lá nos Estados Unidos em breve, porque as coisas do mercado de trabalho parecem não estar indo tão bem assim, tá? Temos que atualizar aqui também a análise de sentimento do Bitcoin, né? Galera, deu uma limpada aí em relação ao que estava ontem, né? A gente tinha ali o long short ratio lá em 3.5 quase, né? Mostrando que a gente tinha mais de 3 pessoas apostando na alta do mercado para cada pessoa que apostava na queda. Agora caiu para 2.36 e o open interest também caiu bastante, tá? Isso aqui mostra que muitas daquelas pessoas que estavam apostando alavancadas aí que o mercado iria subir foram liquidadas, tá? E agora a gente não tem uma sinalização nova por enquanto, tá? Geralmente quando muitas pessoas são liquidadas, o mercado tende a mudar de direção. Isso não é uma regra, né? Afinal, a gente pode a qualquer momento ter notícias aí de mais movimentações da carteira de bitcoins da Mt. Gox ou do governo alemão, e isso pode dar sustos no mercado que faz os investidores venderem com medo de uma queda e acabam causando a queda, eles acabam concretizando a queda que eles estão com medo de acontecer, né? Mas, por enquanto, a gente não tem sinalizações novas, tá? A única coisa que a gente consegue ver aqui é que muita gente foi liquidada. Indo aqui para o Liquidation Rate Map, pessoal. Liquidation Rate Map de 7 dias, a gente vê que o que tinha de liquidez abaixo, o Bitcoin pegou, né? Ali, pelo menos até a região ali dos 53, 55 mil dólares, tinha bastante liquidez. O Bitcoin saiu varrendo tudo, tá? Essa liquidez é de pessoas que estavam apostando que o mercado iria subir, que estavam alavancadas ali nas corretoras de futures, e as baleias que não são bobas nada, viram que a maioria estava apostando na alta, jogaram o mercado para baixo para liquidar essas pessoas, e a gente vê isso daqui, tá? Esses pontos amarelos e verdes aqui em que o Bitcoin passou e foi limpando, é a liquidez do pessoal. E depois dessa queda, olha onde que tá surgindo liquidez no Bitcoin, pessoal. Acima, tá? Tá surgindo liquidez ali na região agora dos 64.250 dólares aproximadamente. Tá surgindo liquidez ali também mais perto, né? Ali na região dos 59.150. Então, assim, tem liquidez de todo lado, mas tá começando a acumular liquidez agora acima, tá? Então, o Bitcoin está numa região de suporte, está fazendo ali um padrão conhecido como martelo, tá? Eu não teria coragem de abrir uma posição short no Bitcoin agora. Pelo contrário, tá? Eu tentaria abrir aí, se o Bitcoin encaixar em algum setup meu nas próximas horas, uma posição apostando na alta, com stop protegido, é lógico, tá? Nada de operar em mercados futuros aí sem stop, isso não é seguro, tá? Mas eu tô vendo aqui, galera, liquidez acumulando acima, tá? Não garante que o Bitcoin vai acima, mas quer dizer que tem um dinheirinho lá para as baleias buscarem. Se elas jogarem o Bitcoin lá, esse pessoal que entrou no desespero aí apostando que ele iria continuar caindo, que rompeu o topo duplo, vai acabar sendo pego, tá? Então é isso que eu tô vendo aqui no mapa de calor. Tem que atualizar também a situação das principais criptomoedas do mercado, né? Começando, como sempre, aí pela Ethereum, tá? Ethereum, pessoal, para mim, ela já bateu o alvo daquele triângulo descendente que a gente tinha lá. E não só bateu o alvo, né? Muito além disso, ela também chegou aí em uma região de suporte, tá? Quando a gente olha aqui, a gente vê que a Ethereum caiu ali para a região dos 2.900 dólares aproximadamente, tá? Então, ela encontrou o suporte dela aí e por enquanto eu não estou conseguindo ver novos sinais de queda, tá? Já bateu o alvo daquele triângulo descendente que a gente vinha falando aí nos últimos dias, que estava mostrando que ela tinha uma maior probabilidade de cair. E a minha preocupação para a Ethereum agora é o seguinte, tá? Se acontecer dela perder essa região dos 2.800 dólares, aí ela vai formar um topo duplo também, tá? Não aconteceu ainda, tem que deixar isso claro. Só vai acontecer se ela romper de fato os 2.800 dólares. Mas se romper, olhem isso daqui, meus amigos, aí teríamos alvos lá nos 2.000 dólares para Ethereum, tá? Uma queda que seria grande, né? Agora ela está em 2.900, quase 3.000, tá? Então, é uma coisa aí para vocês ficarem de olho. Não quer dizer que ela vai despencar por causa disso, tá? As últimas vezes que ela esteve nessa região aqui dos 2.800, 2.900, 3.000 dólares, foi uma região de suporte, impediu que ela continuasse caindo, tá? Mas não é um cenário impossível, tá? Se começarem a aparecer notícias aí de novo na semana que vem, aí de carteiras do governo alemão, da Mt. Gox, movimentando bitcoins, a gente pode ver os investidores se assustando novamente
o Bitcoin pode romper o suporte. Aí, meus amigos, se o Bitcoin rompe o suporte ali dos 56.500, para Ethereum romper é um pulo, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de analisar é a ADA Cardano, é outra também que aparentemente ele bateu o suporte, tá? Ela tinha um alvo ali na região dos 33 centavos de dólares, o alvo daquele triângulo descendente que a gente vinha falando nos últimos dias aí, bateu esse alvo, tá? Infelizmente a Cardano, eu estava tentando shortar ela subiu aqui, pegou meu stop e depois caiu, tá? Infelizmente esse tipo de coisa acontece com quem opera no mercado de criptomoedas, mas assim, o mais importante aqui é que agora a gente não tem sinais novos aí para Cardano, indicando exatamente onde que ela vai, tá? Então a gente tem que aguardar agora a Cardano aí formar algum padrão gráfico aí novo, tá? Ou dar algum sinal pra gente prestar mais atenção nela. A Matic, pessoal, isso aqui não tá legal, né? Ela perdeu aí um suporte, tá? Ela perdeu uma região de suporte e ela foi testar ali uma outra zona de suporte, que é a região ali dos 40 centavos de dólares, né? Mas ainda assim, pessoal, dá para dizer que a Matic tá num ponto aí que tá segurando ela, que tende a segurar ela, tá? Porque se a gente olhar aqui, historicamente, essa região ali dos 40 centavos de dólar, a região que segurou a Matic. Tá? Às vezes em que ela caiu para essa região aqui, não foram muitas vezes, né? Mas foi lá em julho de 2022, quando o Bitcoin estava caindo, o mercado estava no bear market, ali no auge do bear market, foi a região em que a Matic esteve, tá? Então assim, Matic, para quem tiver querendo apostar nela aí, pensando nos próximos meses, no ano que vem, tá numa região aí interessante, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a criptomoeda Chainlink. Essa sim, pessoal, não tá com um gráfico muito legal, né? Quando a gente vai para o gráfico da Chainlink aqui, ela fez justamente o que a gente, ou pelo menos ameaçou fazer justamente aquilo que a gente falou que ela não podia fazer, tá? Ela chegou a bater hoje, pessoal, ela chegou a bater 11 dólares aí, tá? E ela não pode romper essa região de suporte aqui dos 12 dólares. Se ela romper, ela vai formar um ombro, cabeça a ombro com alvo lá nos 6 dólares e 80 centavos, tá? Só que por muito pouco, né, por um tris, a Chainlink ela formou aí, foi um martelo aí também, assim como o Bitcoin. Então, um candle com uma sombra inferior muito grande, um corpo pequeno, mostrando aqui que entrou força compradora e isso não deixou ela confirmar o rompimento, tá? Mas se a Chainlink fecha lá nos 11,50, 11 dólares, igual ela chegou a bater aí, se ela fecha um gráfico diário ali, meus amigos, aí esse topo, esse ombro, cabeça ombro aqui dela estaria confirmado, tá? Então, assim como a Ethereum, assim como o Bitcoin, a Chainlink ela tá na beira de um precipício, o que significa que ela é uma das moedas que a gente tem que prestar bastante atenção aí, porque ela tá com um padrão gráfico ali prestes a ser confirmado, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, a moeda relevante do mercado, é a Binance Coin, pessoal. A Binance Coin hoje ela deu um susto também, né? Ela chegou a bater 450 dólares, tá? Ela chegou a insinuar ali que ela estaria rompendo a região de suporte, né? A gente tem que lembrar que a Binance Coin ela tem uma região de suporte ali entre 520 a 500 dólares, tá? Mas apesar dos pesares, a Binance Coin ela tá se mantendo aí na região dos 500 dólares por enquanto, não rompeu, deixou uma sombra inferior grande, o que está indicando que talvez esse suporte aqui esteja segurando a Binance Coin, que seria muito positivo, tá? Se está segurando, quer dizer que pelo menos há uma esperança, né? Se o mercado melhorar aí nos próximos dias, isso aqui pode ser uma região boa para montar uma posição de compra aí na Binance Coin, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Solana, né? Solana tá uma moeda difícil de operar nos últimos dias, tá? Ela acabou que não caiu tanto hoje quanto as outras, tá? Ela se manteve bem ali na região de suporte, né? E a Solana a gente tem uma situação parecida ali com a Ethereum, tá? Se a Solana romper para baixo a região dos 120 dólares, aí, meus queridos, ela forma um topo duplo, tá? Não rompeu ainda, então não tem motivo para pânico, mas é algo que a gente tem que observar nos próximos dias. Como eu disse, começa a sair notícias aí de movimentações de quantidades grandes de bitcoins de uma hora para outra, ou qualquer outra notícia ruim para o mercado de criptomoedas, a Solana já está na beira do precipício, tá? Se ela romper ali os 120 dólares para baixo, aí ela formaria um topo duplo, tá? Que é um padrão que normalmente indica reversão para uma tendência de baixa, com alvo nos 75 mil dólares, tá, Tainan? De 75 dólares, me desculpe, viu, pessoal? 75.
Tainan, você está dizendo que a Solana vai cair? Não, tem que romper primeiro, tá? Só estou sugerindo aí o alerta. E lembrando que a Solana, pessoal, é uma moeda que a qualquer momento ela pode fazer um pump, porque a qualquer momento pode sair uma notícia positiva aí de ETF de Solana que pode fazer ela subir 10%, 15%, 20% num único dia, tá? Então, a Solana para mim é uma das moedas mais perigosas de operar, porque ela tem um rumor aí que tá fazendo preço, né, com frequência aí no mercado de criptomoedas, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de falar é a XRP, pessoal. A XRP, a Ripple rompeu para baixo aquele triângulo descendente lá, tá? E o alvo dele tá ali na região dos 33 centavos de dólares. Hoje ela chegou ali a 38 centavos de dólares, então ainda não bateu o alvo desse triângulo descendente, tá? Para mim, a XRP, ela tá indo buscar ali os 33 centavos de dólares. Não sei dizer o dia e a hora que isso vai acontecer. Infelizmente, esse tipo de informação não é possível levantar assim, tá? Mas ela tá com um gráfico aí dando sinais de queda, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, que é muito importante também no mercado, é a AVAX, pessoal. Quando a gente olha o gráfico da AVAX aqui, essa aí, meus amigos, não tem jeito, tá? Rompeu para baixo, um ombro, cabeça, ombro, o alvo para a AVAX aí tá lá na região dos 13 dólares, tá? Só se o Bitcoin voltar a subir logo é que ela se salva, porque o gráfico dela não está ajudando, tá? Bem, pessoal, vou falar aqui também, sei lá, de alguma meme coin, tá? Que o pessoal andou ficando preso nela aí nos últimos tempos, né? A Dog, tá? A situação da Dog aqui é catastrófica, né, pessoal? O gráfico aqui que tava fazendo vários padrões aí, fez um ombro, cabeça, ombro, depois fez aí uma cunha descendente, mas acabou que não seguiu nenhum dos dois, né? Por isso que eu não gosto dessas moedas com baixo volume de negociação, tá? A análise delas acaba sendo mais difícil, mas se a gente olhar aqui, dá para ver um ombro, cabeça, ombro aqui. Se a gente fizer a projeção aqui para ver até onde que ela pode cair, já que ela está seguindo essa trajetória de queda, a gente teria um alvo ali perto de onde ela foi, tá? Então ela já teria buscado aí o alvo daquela figura ali que ela formou nos últimos tempos, indicando queda, tá? Então, pessoal, no geral é isso. Eu acho que a maioria das criptomoedas aí estão dependendo do Bitcoin. O mercado inteiro está esperando para ver se o Bitcoin vai se segurar e, por enquanto, a situação do Bitcoin parece estar mais tranquila, tá? Vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, pelo canal do Telegram. Desejo a todos aí uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana e bons negócios. Até mais. Tchau!